E nós vamos começar o nosso programa tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural. Enfim, se você tem alguma dúvida, você não fica com ela. Você faz o quê? Manda aqui pro nosso WhatsApp, 991-22-2899, que a nossa super advogada Carla Sanches responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Bora lá, então, para as nossas perguntas de hoje. Lembrando sempre, a gente sempre fala, né, depois da participação da Carla ou do doutor André, que as perguntas, a nossa super Juliana vai deixando lá tudo no tintim por tintim. Então, quando a Carla vem, a gente começa a responder, vocês vão mandando novas perguntas e a gente vai incluindo aqui na fila, tá? Ninguém fica sem resposta. Bora para nossa primeira pergunta, Carla. Boa tarde. Pessoa com ceratocone tem direito a se aposentar? Eu tenho laudos, 8 anos de carteira assinada. É a Daiane. Nesse caso, Patrícia, é como a gente sempre fala, né? O fato de você estar doente ou você ter uma doença não significa que você está incapaz. Então, ela precisa comprovar, através dessa documentação que ela já disse que ela tem, né, dos médicos, que essa doença está impedindo ela de trabalhar, seja por um tempo ou seja por um tempo indeterminado, né, que seria até um caso de uma aposentadoria por invalidez. Então, tudo vai depender do que os médicos estão dizendo. Se tem um laudo contundente que diz que essa doença está incapacitando ela do trabalho, é possível fazer um pedido de benefício. Sou aposentada por invalidez. Eu tenho direito a receber auxílio aposentadoria? Não. No caso da pessoa que já é aposentada, ela só vai receber aquela aposentadoria. A não ser que seja uma pessoa que tenha trabalhado em 2 regimes. O que seria isso? Um servidor público, né, que tem assim o seu regime próprio e também tem aí as previdências, né, previdência social junto ao regime geral. Aí essa pessoa vai se aposentar no regime próprio e no regime geral. Agora, uma vez já aposentado, não existe. O que existe, Patrícia, e talvez agora pensando, a pessoa que é aposentada por invalidez, se por algum motivo essa doença que ela tenha ou alguma outra doença faz com que ela tenha ajuda de terceiros, ou seja, essa pessoa piorou, ela está acamada, ela está de cadeira de rodas, ela não consegue fazer, ela tem um adicional de 25% no valor em cima dessa aposentadoria. Então, é possível talvez esse adicional caso ela necessite aí de uma ajuda de alguém para ajudá-la. Próxima pergunta, tenho fibromialgia. Gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio doença. É a Rose. Tem, desde que a fibromialgia ela esteja num estado na qual ela está impedindo você de trabalhar. Mais uma vez, você vai precisar aí, ter toda a documentação indicando. E uma novidade, Patrícia, a partir do ano que vem, a fibromialgia ela vai constar como um dos motivos para uma aposentadoria ao deficiente. Então, quem comprovar que tem fibromialgia, se caracterizar o tempo necessário de tempo de serviço, pode se aposentar porque ela foi enquadrada em uma das doenças, uma das patologias que pode ser considerada como deficiente. Meu marido faleceu no mês de agosto. Éramos casados apenas no religioso. Temos 2 filhos. Consigo pensão por morte? Roseli. Consegue, né? O fato dela não ter um casamento civil, embora a gente sempre oriente você fazer o casamento civil ou até mesmo uma união estável. Se você tem esse casamento religioso e no momento da morte do seu marido, ele estava em dia com os pagamentos do INSS, é possível sim fazer o pedido da pensão por morte, né, Patrícia? Porém, como ela é do casamento religioso, o INSS, além desse casamento religioso, vai pedir mais 3 provas para que comprove que no momento do falecimento ela estava ali em união estável, vivendo conjunto com este homem. Então, junte aí certidão, né, alguma certidão que vocês têm, o seu filho nasceu recente, comprovante de endereço, conta conjunta, tudo isso comprova que eles estavam juntos no momento do óbito. Meu marido é aposentado, mas continua trabalhando e pagando o INSS. Tem como fazer uma revisão? Ele se aposentou com valor abaixo do salário dele. Infelizmente não, Patrícia. Até 2016, mais ou menos, a gente tinha uma ação que chamava desaposentação. A gente pegava aquela pessoa que se aposentou, continuou trabalhando e pegava essas contribuições pós-aposentadoria. Porém, isso não existe mais. Uma decisão do STF diz que é inconstitucional e que a escolha de continuar no mercado de trabalho foi dessa pessoa. Essas contribuições vão ficar para o sistema, porque o sistema brasileiro, além de ser contributivo, ele é solidário. Então, essas contribuições vão ficar para o governo, para outros benefícios. Boa tarde, estou com um problema de saúde. Pago o INSS como autônoma. Eu consigo um auxílio doença?
Se esse problema de saúde é incapacitar, sim. E é interessante, né, que ela deixou claro, ou ele, né, que ele está pagando certinho. Que também é um dos requisitos, né, Patrícia? Não basta só estar incapaz. O seu pagamento junto ao INSS, ele tem que estar em dia. Seja você aí registrado ou aquela pessoa que paga ali o carnezinho todo mês. Meu pai completa 67 anos em janeiro. Ele já pode dar entrada na aposentadoria? Pode, né? 65 para homem, né? Pode, exatamente, Patrícia. Olha, você nem precisa responder. Não, mas tem que ter os 15 de contribuição. Isso, esse ponto. Talvez ele já tenha a idade, né? Já fez a idade, só que completou os 15 anos de contribuição só agora. Então, se ele completou os 15 anos, tranquilo, pode fazer o pedido em qualquer momento. Não precisa fazer aniversário de novo. Exatamente, não vai perder tempo e dinheiro. Então, já pode peticionar aí, protocolar que vai ter o direito recebido. E cuidado, tem que ter 15 anos de contribuição. Isso aí. Tenho 30 anos e sofri um acidente de caminhão. Consigo receber algum tipo de auxílio? Desde que esse auxílio tenha incapacitado, né, essa pessoa, é possível um auxílio. Também a gente tem aquele auxílio acidente, se ele for um caminhoneiro, né, que eventualmente sofreu um acidente e ele teve alguma sequela, né, alguma perda funcional, né, ou de algum motivo ele não consegue mais exercer a função normalmente, e ele é registrado, é possível pedir o auxílio acidente. Esse auxílio acidente ele vai ser pago no meio, metade de um salário do benefício, e ele vai poder trabalhar normalmente. Vai ser como se fosse uma indenização por essa perda funcional que ele teve. Mas tem que ser provado através de documentação. Eu fiz cirurgia do coração e da vesícula. Tive infecção hospitalar. Eu posso me aposentar? Se está em dia aí, né, com os pagamentos do INSS, e se esse problema está incapacitando, a resposta é sim, é possível tentar. Mas, mais uma vez, estar doente, ter uma limitação não significa estar incapacitado. Então, muito cuidado, né? Às vezes, só está te impedindo de fazer. Até o seu médico não indicou o afastamento do trabalho. Então, é importante você conversar com o seu médico antes de pedir qualquer benefício. Não vai perder e vai acabar perdendo tempo, também dinheiro, porque não está trabalhando, né? Essa aqui agora é cálculos, Carla. Cadê a calculadora? Trabalhei no corte de erva mate desde os 12 anos até os 23, sem carteira assinada. Hoje estou com 42 anos e esses anos que trabalhei sem contribuição, vai poder contar na minha aposentadoria? O que eu devo fazer? É a Daiane. Como ela trabalhou num trabalho rural, né, Patrícia? Isso é importante, né? É possível fazer essa averbação desde que haja provas. Ela já deixou claro que ela não era registrada. Então, vai ter que provar através de outra documentação, às vezes recibo de pagamento, às vezes algum documento que comprove que ela era lavradora nessa época. É possível sim, mas é um caso que precisa se investigar um pouquinho que documentação ela tem. Então, procure aí, né, um advogado, alguém especialista na área, para poder te orientar melhor como para fazer essa averbação. Quebrei a clavícula e peguei auxílio acidente. Consigo transformar em aposentadoria? Se há uma piora no quadro, ou se esse quadro ele está indicando que não pode ser feita nenhum tipo de atividade, é possível pedir aposentadoria. Mas entenda, ele já recebeu um auxílio acidente. Então, isso significa que houve uma redução. Porém, ele não está totalmente incapacitado para qualquer outra atividade. E a aposentadoria por invalidez, é isso que a gente precisa provar. Que em nenhuma outra atividade essa pessoa vai conseguir ser reabilitado, ela não vai conseguir mais exercer. Por isso que a documentação médica é importante. A idade também, né, Patrícia? Porque algumas pessoas podem ser reabilitadas, tem um estudo, às vezes, um pouco maior. Então, é preciso ver aí essa situação. É possível, desde que tenha uma documentação que comprove essa incapacidade. Iniciei no mercado de trabalho aos 20 anos de idade, com carteira assinada. Devo trabalhar até qual idade? E ao atingir essa idade, compensaria parar de pagar até os meus 65 anos? Consigo iniciar uma previdência privada? Várias questões. Acho que é homem, porque falou já dos 65. Uhum. Vamos lá, vamos começar com a resposta que todo advogado previdenciarista fala, né? Nunca pare de pagar antes de consultar um advogado, porque talvez você pagando até os 65 anos, a sua renda vai ser muito maior se você deixar de pagar. Então, a primeira coisa é sente com um advogado, um profissional, veja quanto tempo de contribuição você tem, quanto tempo ainda vai ser necessário e se esse valor é possível aí você aumentar para até ter uma aposentadoria. E nunca pare de pagar, né, Patrícia? Porque a gente pensa na aposentadoria. Mas e se eu sofrer um acidente? Se eu precisar de um auxílio-doença? Se eu não estiver pagando INSS, eu não vou ter direito. Quanto à aposentadoria, à previdência privada, a gente sempre orienta, também é interessante procurar um profissional para te orientar. E sempre escolham
as instituições financeiras confiáveis, né, Patrícia? Existem muitas instituições que a gente sabe que não tem, acabam surgindo no mercado e depois saem. Então, procure uma coisa, né, bancos ali que você sabe que são bancos fortes, que não vão falir, que não vão usar o seu dinheiro para outra coisa, ou que vão sumir, né? Então, é possível sim, está muito em alta, né, a previdência privada, tem aí contratos muito interessantes para as pessoas pagarem e terem essa segunda renda, mas muito cuidado qual é essa instituição que você vai contratar. Para a gente finalizar, eu acho que as pessoas confundem muito essa questão da contribuição, a questão dos 15 anos de contribuição e 30 anos de contribuição. E daí a idade, né? Acho que isso que gera um pouquinho assim, comecei com 20 anos, se eu contribuir 15, dá 35. Com 35 eu já me aposento? Não. Porque daí você tem que ter de contribuição 30, é isso? É mais ou menos, Quase. Patrícia, porque assim, com a reforma da Previdência, na teoria, o homem que tinha 35 anos de contribuição, ele poderia se aposentar. Hoje em dia, não, porque hoje em dia a pessoa pode ter 35, mas está exigindo ali na regra de transição uma idade maior. E às vezes essa idade maior, se ele esperar 65, a renda vai ser maior. Então, assim, é preciso procurar, fazer uma contagem, uma simulação, ver o que está acontecendo na sua vida. A gente pensa na aposentadoria só no final, né? E agora, com a reforma da Previdência, a gente sempre orienta o cliente. É muito interessante você fazer esse planejamento, porque é importante para você lá no futuro e não se perder ali, ou ter uma aposentadoria às vezes baixa, que você pode ter uma aposentadoria maior. Perfeito, Carla. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Eu que agradeço sempre, Patrícia. É isso aí. Se eu não fiz a sua pergunta hoje, calma, que a nossa Super Juliana anota todas as perguntas lá e numa próxima vinda aqui da doutora Carla ou doutor André, eles respondem tudinho pra gente, viu?